O despertador tocou estrondosamente no quarto escuro de Rebecca Parker. Ela se mexeu na cama, tateando o criado mudo até encontrar o botão para desligar o som irritante. A luz do amanhecer atravessava as cortinas de seu apartamento luxuoso, mas ela não sentia vontade de sair da cama. Estava cansada. Mais uma segunda-feira. Mais uma semana lidando com prazos, reuniões e funcionários incompetentes. Com um suspiro pesado, Rebecca finalmente se levantou. Seu telefone já vibrava com notificações de e-mails e mensagens. Sem nem abrir os olhos direito, ela pegou o celular e deu uma olhada rápida. 10 e-mails não lidos, 2 avisos de reuniões e uma mensagem de sua assistente lembrando que ela precisava revisar uma proposta importante antes do meio-dia. Ela revirou os olhos. Como se já não tivesse 1000 coisas para fazer, pensou. No banheiro, ligou a torneira e se olhou no espelho. Seu cabelo loiro estava uma bagunça, e suas olheiras estavam mais profundas do que gostaria de admitir. Preciso de café, murmurou. Após lavar o rosto com água fria e passar rapidamente a escova pelos cabelos, Rebecca vestiu um conjunto de seda azul marinho que exalava poder e sofisticação. Não importava o quanto estivesse cansada. Sua imagem no escritório era impecável. Minutos depois, já estava na cozinha, pegando uma xícara de café recém-passado. O aroma quente era quase um consolo para o dia que mal havia começado. Pegou a bolsa, conferiu as chaves e saiu pela porta do apartamento. Seu motorista já a esperava na entrada do prédio. Ela entrou no carro sem nem olhar para ele e imediatamente pegou o celular para verificar os últimos relatórios. O trânsito de Manhattan estava caótico, como sempre. Ela tamborilava os dedos na perna impaciente. Cada minuto perdido era um atraso nos seus planos. Finalmente, o carro parou em frente ao imponente edifício onde trabalhava. Rebecca desceu apressada, ignorando os cumprimentos do porteiro e dos recepcionistas. Ela nunca prestava atenção nessas pessoas. Para ela, eram apenas parte do cenário da empresa, figurantes que nada acrescentavam ao seu dia. No elevador, ela checou a hora. Ainda tinha alguns minutos antes da primeira reunião. Quando as portas se abriram no andar da diretoria, ela saiu às pressas, distraída com seu celular, e esbarrou em alguém. O impacto foi forte o suficiente para fazê-la soltar um pequeno grito. Algo quente e molhado escorreu por sua blusa de seda. Ela olhou para baixo, horrorizada. Seu café. O líquido escuro havia derramado bem no meio da sua roupa impecável. Rebecca arregalou os olhos, furiosa. Mas que droga! Você tem ideia do que fez? Esbravejou, sem nem olhar para a pessoa com quem havia colidido. Foi então que ergueu a cabeça e viu um homem de uniforme simples, segurando um esfregão e um balde. Ele parecia ter pouco mais de 50 anos, cabelos grisalhos curtos e olhos calmos. Me desculpe, senhora, disse ele, a voz baixa e serena. Eu não queria atrapalhar. Rebecca bufou e olhou em volta. Alguns funcionários observavam a cena de longe, mas logo desviaram o olhar. Ela não queria um público para esse momento ridículo. Não queria atrapalhar, pois conseguiu. Ela cuspiu as palavras, tirando a blusa e balançando-a, tentando minimizar a mancha. Olhe só para isso. Essa blusa custa mais do que o seu salário do mês. O homem permaneceu quieto, apenas segurando o esfregão firmemente. Deixe-me ajudá-la a limpar, ele disse, pegando um pano limpo do bolso. Rebecca deu uma risada curta e amarga. Ah, claro! Como se um pano fosse resolver. Você acha que esfregão e água consertam tudo? Que piada! O homem simplesmente inclinou a cabeça e observou-a por um momento. Lamento pelo transtorno, disse, começando a limpar o chão calmamente, como se ela não estivesse gritando com ele. Isso irritou Rebecca ainda mais. Como ele podia ser tão indiferente? Como ousava continuar limpando como se ela fosse invisível? É isso que dá contratar qualquer um para esse tipo de trabalho, murmurou, baixinho, mas alto o suficiente para que ele ouvisse. Mesmo assim, ele não reagiu. Continuou esfregando o chão com a mesma paciência de antes. Rebecca bufou mais uma vez, pegou sua bolsa e saiu apressada. Precisava trocar de roupa antes da reunião. Não queria que ninguém a visse naquele estado. Mal sabia ela que aquele encontro com o faxineiro mudaria sua vida para sempre. Rebecca caminhou apressada pelos corredores do escritório, sentindo a mancha de café secar e endurecer na blusa de seda. Cada passo que dava, mais furiosa ficava.
Como esse idiota conseguiu estragar meu dia em menos de 5 minutos? Pensou, sentindo o calor subir ao rosto. Ela entrou no banheiro feminino e trancou a porta atrás de si. Encostando-se na pia de mármore, respirou fundo e olhou para o espelho. Seu reflexo a irritava ainda mais. A blusa cara estava arruinada. Uma mancha marrom escura dominava o tecido no centro do peito, e por mais que tentasse limpar com um pouco de papel toalha molhado, só piorava a situação. Droga, 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 murmurou, jogando o papel na lixeira com força. Fechou os olhos por um momento e tentou acalmar a respiração. Ela não podia se dar ao luxo de perder a compostura. Executivos poderosos nunca demonstravam fraqueza, e uma mulher no topo precisava ser ainda mais implacável para ser levada a sério. Com movimentos rápidos, abriu sua bolsa e puxou o telefone. Discou o número de sua assistente, Julia, e esperou impaciente. Sim, senhora Parker, respondeu Julia do outro lado da linha, com sua voz sempre educada. Traga uma blusa nova para mim imediatamente. A azul escura que deixei na minha sala, ordenou Rebecca. Entendido. Algo mais? Sim. Descubra quem é aquele maldito faxineiro que derramou café em mim. Quero que ele seja demitido ainda hoje. Houve um pequeno silêncio do outro lado da linha. Sinto muito pelo incidente, senhora, mas não tenho autoridade para demitir funcionários da equipe de limpeza. Rebecca cerrou os dentes. Então descubra quem pode e resolva isso. Sim, senhora. Desligou a chamada antes que Julia pudesse dizer qualquer outra coisa. Rebecca bufou e se olhou no espelho mais uma vez. Isso vai ser resolvido, pensou, forçando um sorriso arrogante. Aquele velho será demitido antes do almoço. Poucos minutos depois, Julia apareceu com a blusa nova. Rebecca a vestiu rapidamente e voltou ao seu escritório, pronta para enfrentar o dia com a dignidade restaurada. Mas mesmo com a roupa impecável novamente, a raiva ainda borbulhava dentro dela. Na hora do intervalo da manhã, ela decidiu descer até a copa da empresa para pegar outro café. E, no fundo, queria ver se encontrava aquele faxineiro novamente. Ela precisava ver a cara dele quando soubesse que seria demitido. Ao entrar na copa, lá estava ele. O homem de uniforme simples estava ajoelhado no chão, limpando calmamente a base da máquina de café. Ele usava um boné desbotado, o que impedia que Rebecca visse muito bem sua expressão. O cheiro do desinfetante dominava o ambiente, e ele parecia concentrado em seu trabalho, sem perceber a presença dela. Rebecca se aproximou lentamente, cruzando os braços e inclinando a cabeça de lado. Você ainda está aqui? Disse ela, com um tom de falsa surpresa. O faxineiro ergueu os olhos e olhou para ela sem pressa. Seus olhos eram de um castanho profundo, e havia algo neles que a incomodou. Não era medo, nem submissão. Era paciência. Como se ele já tivesse lidado com dezenas de pessoas como ela ao longo da vida. Bom dia, senhora, respondeu ele simplesmente, voltando a limpar. Rebecca sentiu a irritação aumentar. Não se preocupe, você não precisa continuar esse serviço, disse, um sorriso frio no rosto. Eu já falei com minha assistente, e em breve você não precisará mais se preocupar com isso. O faxineiro parou por um momento e olhou para ela. Eu não entendi, senhora. Ela revirou os olhos, impaciente. Quero dizer que, depois do que você fez comigo, hoje será seu último dia aqui. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando-a. Em seguida, suspirou e levantou-se lentamente, apoiando-se no cabo do esfregão. A senhora acha que eu deveria ser demitido? Rebecca riu de forma sarcástica. Você me fez derramar café em mim mesma, destruiu minha blusa e ainda teve a audácia de agir como se nada tivesse acontecido. Sim, eu acho que você deveria ser demitido. O homem a observou por um instante, depois sorriu. Não um sorriso submisso, mas um sorriso tranquilo, quase divertido. Eu entendo, disse ele, voltando a abaixar-se para continuar seu trabalho. Isso irritou Rebecca ainda mais. Você não tem nada a dizer? Nenhuma desculpa decente? Nenhuma tentativa de se justificar? Ele parou novamente e a olhou nos olhos. Eu já pedi desculpas antes, senhora. A senhora apenas não quis aceitar. Rebecca piscou, surpresa por sua resposta calma. Ela abriu a boca para dizer algo, mas se conteve. Sentiu um nó na garganta, mas não sabia exatamente por quê. Era como se aquele homem soubesse algo que ela não sabia.
como se estivesse enxergando algo além da sua fúria e arrogância. Sem mais palavras, ela pegou um copo de café, girou nos calcanhares e saiu dali, furiosa consigo mesma. O que ela não sabia era que aquele faxineiro não era apenas um simples funcionário da limpeza. Ele era, na verdade, o novo CEO da empresa. A manhã continuou agitada no escritório da Parker Associates, uma empresa de consultoria financeira altamente prestigiada. O burburinho pelos corredores era inevitável, pois aquele dia marcava um evento importante: a apresentação do novo CEO. Desde que a empresa fora adquirida por um grupo internacional, rumores circulavam sobre quem assumiria o comando. O mistério alimentava a curiosidade dos funcionários, que especulavam sobre um possível magnata do setor ou um veterano do mercado financeiro com anos de experiência. Rebecca, no entanto, não se importava com nada disso no momento. Depois do desastroso encontro com o faxineiro, ela tentava manter o foco na agenda do dia. Sentada em sua espaçosa sala, folheava documentos enquanto tamborilava os dedos sobre a mesa, ainda incomodada com o incidente da manhã. A assistente Julia entrou com passos apressados. Senhora Parker, a reunião com o novo CEO foi antecipada para as 10 horas. Rebecca ergueu os olhos, franzindo o senho. O quê? Eu pensei que seria às 11. Foi uma decisão de última hora. O conselho quer que todos os gerentes e diretores estejam presentes na sala principal. Rebecca bufou e fechou a pasta que analisava. Ótimo. Mais um CEO achando que pode mandar em tudo no primeiro dia. Julia hesitou por um instante antes de falar. Parece que ele tem um estilo de liderança um tanto incomum. Rebecca arqueou uma sobrancelha. Incomum como? Ninguém sabe exatamente. Mas ouvi alguns funcionários comentando que ele passou a manhã circulando pelos andares da empresa sem se identificar. Rebecca riu com desdém. Que piada. Aposto que é algum bilionário excêntrico tentando parecer humilde antes de mostrar sua verdadeira cara. Julia não respondeu, apenas ajustou os óculos e disse: a reunião começa em 20 minutos. É melhor irmos. Rebecca pegou seu tablet e seguiu até a sala de conferências, onde já havia uma movimentação intensa. Executivos ajustavam seus ternos, funcionários murmuravam entre si e diretores cochichavam sobre suas expectativas. Ela se sentou perto da ponta da mesa, reservada como sempre, e cruzou as pernas, mantendo a postura impecável. Olhou em volta e percebeu que muitas pessoas estavam mais tensas do que o normal. Talvez pelo mistério em torno do novo CEO, talvez pela mudança no comando. O diretor de operações, Sr. Holloway, entrou na sala com um sorriso amplo e um brilho nos olhos. Ele bateu palmas para chamar a atenção de todos. Senhores e senhoras, obrigado por estarem aqui. Como todos sabem, nossa empresa passou por uma grande reestruturação nos últimos meses, e hoje temos a honra de apresentar o novo CEO. O silêncio dominou a sala. Rebecca ajustou o blazer e esperou com impaciência. Por favor, deem boas-vindas a Carter Reynolds. O nome ecoou na cabeça de Rebecca como um trovão. Seu coração acelerou, e um frio percorreu sua espinha. Não pode ser. As portas se abriram lentamente, e então ele entrou. Lá estava o mesmo homem que, horas antes, ela insultara sem piedade. O mesmo homem de uniforme simples, esfregão nas mãos e olhar tranquilo. Mas agora, ele vestia um terno impecável, de corte sofisticado, os cabelos grisalhos alinhados com perfeição e um porte confiante que emanava autoridade. O faxineiro era o novo CEO. Rebecca sentiu o estômago despencar. Seu rosto perdeu a cor. Seu cérebro tentava processar a informação, mas tudo parecia um grande erro. Como isso era possível? O homem que ela menosprezara, humilhara e tentará mandar embora agora estava no comando da empresa. Carter Reynolds caminhou até a cabeceira da mesa e olhou para todos os presentes com um leve sorriso. Ele pousou as mãos sobre a madeira polida e varreu os olhares da sala. Quando seus olhos encontraram os de Rebecca, ele parou por um breve instante. Ela ficou sem ar. Houve um momento de silêncio absoluto antes que ele finalmente falasse. É um prazer conhecê-los. Sua voz era calma, mas firme. Ele não parecia um bilionário excêntrico nem um novato tentando se provar. Ele era um líder nato. Antes de começarmos, quero compartilhar algo com vocês. Continuou ele, percorrendo o olhar por cada rosto na mesa. Quando fui escolhido para este cargo, tomei uma decisão importante: conhecer a empresa de dentro para fora. Rebecca sentiu um nó na garganta.
Eu poderia ter chegado aqui como qualquer outro CEO, sentando-me diretamente nesta cadeira sem entender como esta empresa funciona além dos números. Mas não é assim que eu opero. Alguns olhares se cruzaram na mesa. Executivos e diretores pareciam confusos, tentando entender aonde ele queria chegar. Hoje, mais cedo, eu passei algumas horas observando e interagindo com as pessoas que mantêm esta empresa funcionando. Rebecca prendeu a respiração. Alguns de vocês me viram, mas não me reconheceram. Ele fez uma pausa, e a sala ficou ainda mais silenciosa. Estive nos corredores, nos elevadores, na copa, e vi como algumas pessoas tratam aqueles que consideram inferiores. O coração de Rebecca disparou. Carter então se virou ligeiramente na direção dela, e por um instante, Rebecca teve certeza de que ele ia expô-la na frente de todos. Mas ele não o fez. Em vez disso, apenas sorriu levemente e disse: nas próximas semanas, avaliaremos nossa cultura organizacional com muito mais atenção. Quero entender como tratamos uns aos outros e garantir que os valores da empresa reflitam respeito e excelência em todos os níveis. Rebecca sentiu a testa suar. O impacto de suas palavras foi como um soco invisível. E, acima de tudo, quero lembrar a cada um de vocês que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas na forma como conduz sua vida e interage com os outros. A sala ficou em silêncio absoluto. Rebecca engoliu em seco. Ela sabia que aquelas palavras eram para ela, e sabia que seu pesadelo estava apenas começando. O silêncio na sala de conferências parecia interminável. Carter Reynolds, o homem que Rebecca havia tratado com desprezo poucas horas antes, permanecia de pé à cabeceira da mesa, observando atentamente cada rosto ao seu redor. Ele não falava mais, permitindo que suas palavras anteriores ainda ecoassem na mente de todos ali. Rebecca sentia a garganta seca, o coração batendo rápido demais. Não era possível. Não fazia sentido. O faxineiro era o novo CEO? Como isso podia acontecer? Quem colocaria um homem como aquele no comando de uma empresa bilionária? Tentou se recompor, endireitando os ombros e cruzando os braços como sempre fazia quando queria parecer imperturbável. Mas algo dentro dela estava fora de controle. Seus pensamentos estavam caóticos. Lembrava-se de cada palavra arrogante que dissera para ele mais cedo. Essa blusa custa mais do que o seu salário do mês. A frase voltou como um soco em sua consciência. Ele vai me demitir, pensou. Ele vai me expor na frente de todo mundo e me mandar embora. Ela engoliu em seco, mas forçou a expressão neutra. Não podia demonstrar medo. Se Carter quisesse humilhá-la, ela não lhe daria esse prazer. Bem, Carter finalmente falou, quebrando o silêncio sufocante. Eu sei que muitos de vocês têm perguntas, e eu estou aqui para respondê-las. Olovai, o diretor de operações, sorriu e tomou a palavra primeiro, tentando aliviar o clima tenso. Senhor Reynolds, estamos ansiosos para conhecê-lo melhor. Pode nos contar um pouco sobre sua trajetória? Carter assentiu. Claro. Para começar, vocês precisam saber que eu não vim diretamente da alta administração como a maioria dos CEOs que vocês já tiveram. Meu caminho até aqui foi diferente. Ele fez uma pausa, observando a reação dos presentes. Alguns executivos franziram a testa, como se aquilo os intrigasse. Outros apenas esperavam para ver onde aquela conversa iria chegar. Comecei minha carreira como analista financeiro em uma empresa pequena. Trabalhei anos nessa posição, estudando cada detalhe do funcionamento interno dos negócios. Mas o que sempre me interessou não eram apenas os números, e sim as pessoas que mantinham tudo funcionando. Rebecca sentiu um arrepio subir pela nuca. Enquanto subia na carreira, fiz questão de me envolver em todos os setores. Passei um tempo no chão de fábrica, trabalhei no atendimento ao cliente, aprendi sobre logística e até fiz parte da equipe de manutenção por um período. Algumas pessoas na sala pareceram surpresas. Acredito que um bom líder precisa conhecer sua empresa de dentro para fora, Carter continuou. E isso significa entender o trabalho de todos, desde o presidente do conselho até a equipe de limpeza. Rebecca sentiu o rosto esquentar. Aquilo foi uma indireta para ela? Ela desviou o olhar, encarando a tela do tablet como se estivesse ocupada com algo importante. Mas não conseguia ler uma única palavra. Carter continuou. Então, quando fui convidado para assumir a liderança desta empresa, decidi que antes de sentar nessa cadeira, eu precisava ver como era a cultura corporativa aqui.
Precisava entender como as pessoas interagem umas com as outras, como trabalham juntas e, principalmente, como tratam aqueles que consideram inferiores. O choque na sala foi palpável. Alguns diretores trocaram olhares discretos, percebendo a mensagem oculta por trás das palavras. Rebecca sentiu a respiração ficar curta. A cada frase que ele dizia, parecia que o chão sob seus pés desaparecia. Hoje de manhã, andei pelos corredores, conversei com alguns funcionários, observei os ambientes comuns. Ninguém sabia quem eu era. E o que vi me deu muito o que pensar. Ele fez outra pausa. Mas não falarei sobre isso agora. Prefiro conhecer mais de vocês antes de tirar conclusões definitivas. Um alívio momentâneo percorreu o corpo de Rebecca. Ele não ia expô-la, pelo menos não ainda. Mas o que ele tinha visto, quem mais poderia estar na mira? O diretor financeiro, Sr. Lambert, pigarreou e tentou conduzir a reunião de volta a um tom mais formal. Bom, Sr. Reynolds, estamos curiosos para saber quais são suas primeiras medidas como CEO. Algum plano imediato? Carter sorriu levemente. Antes de tomar qualquer decisão, preciso conhecer a fundo cada departamento. Então, nas próximas semanas, passarei um tempo com cada equipe. Quero ver o trabalho acontecendo de perto, conversar com as pessoas, entender o que pode ser melhorado. Os murmúrios começaram na sala. Executivos estavam acostumados a CEOR que apareciam, faziam mudanças drásticas sem aviso e desapareciam para tomar decisões no alto da pirâmide corporativa. Esse homem estava sugerindo algo totalmente diferente. Rebecca, porém, sabia exatamente o que aquilo significava para ela. Carter iria vasculhar tudo. E se ele quisesse, poderia acabar com a reputação dela dentro da empresa em um piscar de olhos. A reunião prosseguiu com perguntas sobre estratégias e crescimento, mas Rebecca mal conseguia prestar atenção. Sua mente estava em alerta total, tentando calcular cada possível movimento do novo CEO. Finalmente, após quase uma hora de discussões, Carter concluiu: para mim, uma empresa de sucesso não se baseia apenas em lucros e eficiência. Se a cultura interna for tóxica, se houver desrespeito, se não houver colaboração verdadeira, o crescimento será apenas uma ilusão. Quero garantir que este seja um ambiente onde todos possam prosperar. Os presentes assentiram, alguns impressionados, outros cautelosos. Obrigado pela recepção, ele finalizou. E espero conhecê-los melhor em breve. A reunião chegou ao fim, e os funcionários começaram a sair da sala, ainda absorvendo tudo o que tinham acabado de ouvir. Rebecca, no entanto, permaneceu sentada por um momento, tentando processar o que acabará de acontecer. Quando finalmente se levantou, sentiu um olhar sobre ela. Carter ainda estava ali. Ele a observava com um leve sorriso, não um sorriso de vingança, mas um sorriso de quem sabia de algo que ela não sabia. E então, sem dizer uma única palavra, ele se virou e saiu da sala. Rebecca sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que sua vida na empresa nunca mais seria a mesma. Rebecca permaneceu sentada na grande sala de conferências enquanto os outros diretores e gerentes se dispersavam, sussurrando entre si sobre o que haviam acabado de testemunhar. O burburinho era inevitável. O novo CEO havia chegado de maneira inesperada e com uma abordagem nada convencional. Mas para ela, aquilo era mais do que uma surpresa desconcertante. Era um desastre. Ela tentou engolir em seco, mas sua garganta estava seca. Seu coração ainda batia rápido demais, como se estivesse prestes a enfrentar algo muito pior do que já havia acontecido. Seu corpo estava ali, mas sua mente estava acelerada, revivendo cada detalhe da manhã. O café derramado, o olhar sereno do faxineiro, do CEO disfarçado, suas palavras ácidas, a arrogância com que o tratara, o jeito tranquilo como ele aceitou suas ofensas sem responder na mesma moeda. E agora, aquele mesmo homem estava no comando da empresa. Rebecca passou as mãos pelo rosto, tentando se recompor. Seu cérebro trabalhava rápido, procurando alternativas. O que fazer agora? Ela não era estúpida. Sabia que Carter não a havia exposto diretamente durante a reunião, mas sua mensagem foi clara. Ele tinha visto algo que o desagradou. Ele sabia como algumas pessoas dentro daquela empresa tratavam os funcionários de menor escalão. E, sem sombra de dúvida, ele se referia a ela. Ele vai esperar. Vai me observar. Me testar, pensou. Ela não podia deixar isso acontecer.
Precisava se antecipar. Respirando fundo, Rebecca se levantou lentamente e pegou seu tablet, caminhando para fora da sala com passos firmes. Ela não podia demonstrar nervosismo. Se havia algo que aprenderá no mundo corporativo, era que a fraqueza era um convite para ser eliminada. Assim que saiu para o corredor, encontrou Julia, sua assistente, esperando por ela. Senhora Parker, posso falar com a senhora um momento? Julia parecia hesitante. Se for rápido, respondeu Rebecca, tentando manter a compostura. Julia deu um pequeno suspiro antes de continuar. Algumas pessoas no escritório estão comentando sobre o CEO, sobre como ele passou a manhã nos corredores antes da reunião. Rebecca estreitou os olhos. Comentando o quê, exatamente? A assistente hesitou. Bem, dizem que ele estava se misturando com os funcionários. Que queria ver como a empresa funciona antes de se apresentar. Rebecca cruzou os braços. E Julia limpou a garganta, visivelmente desconfortável. E algumas pessoas ouviram o que aconteceu entre a senhora e ele na copa. O estômago de Rebecca afundou. O quê? Não foi todo mundo, mas algumas pessoas viram e ouviram quando a senhora falou com ele de maneira. Julia mordeu o lábio, escolhendo bem as palavras. Rebecca sentiu o calor subir para o rosto. E o que estão dizendo? Julia olhou para os lados antes de responder, baixando um pouco a voz. Alguns estão comentando que ele pode usar isso contra a senhora. Outros acham que ele pode querer provar um ponto. Rebecca cerrou os punhos. Eu não fiz nada de errado, respondeu, seca. Sim, senhora, disse Julia rapidamente. Mas sabe como são as pessoas. As histórias se espalham. E quando um novo CEO chega, qualquer detalhe vira um grande evento. Rebecca respirou fundo, sentindo uma mistura de frustração e raiva. Obrigada pela informação, disse ela, sem emoção. Julia assentiu e se afastou. Rebecca ficou parada por um instante, absorvendo tudo aquilo. Então ele já tinha controle da narrativa. Se Carter quisesse, poderia transformá-la na vilã da empresa. Poderia usá-la como exemplo de tudo o que estava errado ali. Mas ele não fez isso. Não diretamente. Aquilo a deixava ainda mais desconfiada. Ele estava esperando, observando. E Rebecca não podia simplesmente ficar parada e aceitar isso. Tomou uma decisão. Caminhou pelos corredores com passos decididos até chegar ao andar da presidência. O secretário do CEO, um homem magro de óculos chamado Daniel, olhou para ela com uma expressão neutra. Senhora Parker, ele disse educadamente. O Sr. Reynolds está ocupado? Perguntou Rebecca, cruzando os braços. Daniel ergueu uma sobrancelha, surpreso com a pergunta. Ele acabou de sair da reunião e tem uma agenda cheia de encontros hoje. Posso marcar um horário para... Quero falar com ele agora. O secretário hesitou por um momento antes de verificar a tela do computador. Ele está em uma ligação, mas talvez possa recebê-la em alguns minutos. Rebecca não esperou um convite. Caminhou até a porta do escritório do CEO e bateu firme 3 vezes. Entre. A voz profunda e calma soou do outro lado. Ela abriu a porta e entrou, fechando-a atrás de si. Carter estava sentado atrás de uma mesa ampla e moderna, segurando um telefone no ouvido. Ao vê-la entrar, ele ergueu levemente a sobrancelha, como se não estivesse nem um pouco surpreso com sua visita. Sim, claro. Falamos mais tarde, disse ele ao telefone, encerrando a ligação sem pressa. Colocou o telefone sobre a mesa e entrelaçou os dedos, observando-a com curiosidade. Senhorita Parker, disse ele, com um leve sorriso. A que devo a honra? Rebecca não se sentou. Quero saber o que o senhor pretende. Carter inclinou a cabeça, como se estivesse genuinamente intrigado. O que eu pretendo? Não vamos fingir que esta manhã não aconteceu, disse Rebecca, estreitando os olhos. O senhor se infiltrou na empresa como um faxineiro e observou tudo. Viu como as pessoas reagem, como se comportam. Isso foi algum tipo de teste. Carter apoiou o queixo na mão e sorriu. Talvez. Rebecca sentiu a frustração aumentar. E qual foi sua conclusão? Ainda não tomei uma, respondeu ele calmamente. Mas achei interessante observar como algumas pessoas tratam aqueles que consideram inferiores. Ela sentiu o golpe. Respirou fundo e manteve o olhar firme. Se quer me testar, não precisa perder tempo. Eu sou uma das melhores funcionárias desta empresa. Eu entrego resultados, faço o que precisa ser feito. Carter assentiu, sem desviar o olhar.
E como você trata as pessoas no processo? Rebecca abriu a boca para responder, mas hesitou. Ele continuou. Eu não tenho interesse em punições desnecessárias, senhorita Parker. Eu acredito no crescimento, na mudança. Mas também acredito que as pessoas precisam entender as consequências de suas atitudes. Ela sentiu o estômago afundar. Consequências? O sorriso dele aumentou um pouco. Vamos ver, não é? Rebecca percebeu que, naquele momento, não havia nada que pudesse fazer para mudar o que já tinha acontecido. Mas uma coisa era certa. A guerra havia começado. Rebecca saiu do escritório do CEO com passos firmes. Mas seu interior estava um verdadeiro caos. Cada palavra de Carter Reynolds ecoava em sua mente, e a última frase dele, vamos ver, não é, soava mais como uma sentença do que uma simples observação. Ela não gostava daquela sensação. Nunca havia sentido sua posição ameaçada antes. Sempre foi uma mulher forte, ambiciosa e certeira em suas decisões. Ninguém jamais questionou sua competência ou a forma como ela trabalhava. Mas agora, um homem que ela havia insultado e menosprezado como um faxineiro estava no comando, e ele sabia exatamente quem ela era. Caminhou diretamente para sua sala, ignorando os olhares curiosos de alguns funcionários no caminho. Sua assistente, Julia, levantou-se ao vê-la entrar. Alguma novidade? Perguntou, hesitante. Nenhuma, Rebecca respondeu secamente. Ela fechou a porta com mais força do que o necessário, soltando um suspiro irritado. Precisava pensar. O que Carter estava planejando? Ele a afastaria do cargo? Ele a humilharia na frente dos outros executivos? Ele faria uma reestruturação e a demitiria discretamente? Essas perguntas a atormentaram pelo resto do dia. Mesmo quando tentou focar em seu trabalho, cada e-mail, cada planilha e cada relatório pareciam insignificantes diante da incerteza de seu futuro na empresa. Então, no final da tarde, sua assistente bateu na porta novamente. Senhora Parker, acabei de receber uma notificação do RH. Parece que o Sr. Reynolds enviou uma solicitação especial para a senhora. Rebecca levantou os olhos rapidamente. Solicitação? Sim. Ele quer que a senhora passe uma semana inteira trabalhando com a equipe de limpeza. O silêncio pairou no ar. Rebecca piscou, sem acreditar no que ouvirá. O quê? Julia engoliu em seco. É uma ordem direta do CEO. Ele quer que a senhora passe por um treinamento especial. Isso é um absurdo. Rebecca rebateu imediatamente. Julia hesitou antes de continuar. Segundo a mensagem, ele acredita que essa experiência ajudará a senhora a entender melhor todas as áreas da empresa. Rebecca se levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão com um ruído alto. Isso é vingança. Ele quer me humilhar. O comunicado foi enviado para todos os diretores e gerentes, Julia disse, olhando para a tela do tablet. Ele deixou claro que está implementando uma nova política de integração e que todos os altos executivos terão que passar uma semana trabalhando em setores diferentes da empresa ao longo dos próximos meses. Rebecca estreitou os olhos. Então ele fez isso parecer um programa de treinamento para evitar suspeitas. Astuto. Muito astuto. Mas ela sabia a verdade. Isso era um ataque direto a ela. Quando isso começa? Perguntou, rangendo os dentes. Amanhã de manhã, respondeu Julia. Rebecca fechou os olhos e respirou fundo. Ela queria explodir. Queria marchar até a sala de Carter e exigir que ele cancelasse essa palhaçada. Mas sabia que, se fizesse isso, ele a venceria. Carter era mais esperto do que parecia. Ele não a estava punindo abertamente, mas também não estava lhe dando opção. Se recusasse, ficaria mal com o conselho e os outros executivos. Se aceitasse, passaria pela maior humilhação de sua vida. Ela sentiu um gosto amargo na boca, mas não tinha escolha. No dia seguinte, às 7 da manhã, Rebecca estava no vestiário dos funcionários da limpeza, vestindo um uniforme azul simples e desconfortável. O tecido era áspero, o cheiro de produtos químicos pairava no ar, e tudo ali era completamente diferente do mundo corporativo de onde vinha. Ela olhou para o espelho pequeno e desgastado do vestiário, tentando processar a situação. Ela, Rebecca Parker, uma executiva de alto nível, estava vestida como uma funcionária de limpeza. A porta se abriu, e uma mulher baixinha, de pele morena e rosto cansado, entrou. Ela olhou para Rebecca com curiosidade antes de soltar uma risadinha. Então é você a dama da limpeza de luxo.
Rebeca franziu o senho. Como disse, a mulher cruzou os braços e sorriu. Todos estamos sabendo que uma das peixes grandes foi jogada para o nosso lado da cerca. Eu sou Mariana, supervisora da equipe. Seja bem-vinda ao inferno. Rebeca não respondeu. Apenas cerrou os punhos. Mariana deu um tapinha no ombro dela, divertida. Hoje vai ser interessante. Rebeca suspirou. Aquela semana seria longa. Muito longa. E Carter Reynolds estava se divertindo com cada segundo disso. O relógio marcava 7h05 da manhã, e Rebeca já se arrependia profundamente de cada decisão que a levou até ali. Ela estava no vestiário da equipe de limpeza, vestindo um uniforme azul que coçava sua pele e segurando um par de luvas grossas e um esfregão. Nunca em sua vida havia sentido tamanha humilhação. Ela, uma mulher acostumada a usar saltos low-bolting e ternos de seda, agora se via com calças largas, um avental simples e um crachá de identificação que dizia Rebeca, equipe de limpeza. A supervisora da equipe, Mariana, era uma mulher baixinha, robusta e com olhos afiados que pareciam capazes de enxergar através de qualquer mentira. Ela se apoiava no carrinho de produtos de limpeza e analisava Rebeca de cima a baixo, como se estivesse tentando decidir se ela era um novo membro da equipe ou uma piada elaborada. Então, Mariana finalmente disse, cruzando os braços. Como está se sentindo, princesa? Rebeca não respondeu imediatamente. Queria evitar uma explosão de raiva. Sentia-se ridícula, como se tivesse sido colocada ali para ser motivo de piada. Isso é um teste, apenas um teste, repetia para si mesma. Estou pronta para começar, respondeu friamente, mantendo sua postura rígida. Mariana ergueu uma sobrancelha e deu uma risadinha. Pronta? É. Vamos ver. Ela pegou um esfregão e o empurrou na direção de Rebeca, que, por instinto, segurou o cabo de madeira com uma expressão enojada. Primeira lição, Parker. Mariana enfatizou o sobrenome, como se quisesse lembrá-la de sua antiga posição. Isso aqui não é um castigo. É um trabalho. Um trabalho que exige respeito, paciência e muito esforço. Vamos ver se você aguenta. Rebeca cerrou os dentes, mas manteve o silêncio. A última coisa que faria era dar a essa mulher a satisfação de vê-la perder o controle. Certo, sua primeira tarefa é bem simples. Mariana continuou, pegando um pequeno caderno de anotações. O andar executivo precisa de uma limpeza completa antes das reuniões começarem. Você vai limpar as salas, os corredores e os banheiros daquele andar. Rebeca piscou, atordoada. Os banheiros? Algum problema? Mariana perguntou, inclinando a cabeça. Rebeca sentiu seu estômago revirar. Nunca havia limpado um banheiro na vida. Sua casa sempre teve empregados para isso, e a ideia de esfregar privadas era simplesmente inconcebível. Mas não havia escolha. Nenhum problema, respondeu, segurando o esfregão com força. Mariana sorriu. Ótimo. Então mãos à obra. Rebeca empurrou o pesado carrinho de limpeza pelo corredor do andar executivo, sentindo o olhar curioso de alguns funcionários que já começavam a chegar. Era humilhante. As mesmas pessoas que costumavam correr para atender suas exigências agora olhavam para ela com estranheza, como se tentassem entender o que estava acontecendo. Ela manteve o olhar baixo, concentrada em sua tarefa. Isso não vai me afetar, repetia para si mesma. Mas quando passou pela recepção principal e ouviu o som abafado de risadas vindo de alguns funcionários, seus punhos se cerraram involuntariamente. Ela sabia que estavam rindo dela. Respirando fundo, seguiu até o primeiro banheiro da ala executiva. Empurrou a porta com o pé e entrou. O cheiro de desinfetante e produtos químicos a atingiu imediatamente, e Rebeca sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela olhou ao redor. Era um banheiro espaçoso, sofisticado, usado apenas pelos executivos e diretores. O mesmo banheiro onde, dias atrás, ela teria retocado sua maquiagem ou arrumado o cabelo. Agora, estava ali para limpá-lo. O absurdo da situação a atingiu como um tapa. Mas não havia tempo para hesitação. Com os lábios apertados, colocou as luvas e pegou a esponja. Se Carter achava que isso iria quebrá-la, ele estava enganado. Ela começou pelo espelho, limpando as marcas de dedos e respingos de água. Até aí, tudo bem. Depois, passou um pano nas bancadas de mármore, onde algumas gotas de sabão ainda estavam acumuladas. Isso não é tão ruim, pensou.
Então chegou a parte que realmente a incomodava. Os vasos sanitários. Rebeca respirou fundo, segurando o esfregão. Eu posso fazer isso. Mas quando abriu a tampa do primeiro vaso, viu manchas que a fizeram quase engasgar. Meu Deus, murmurou, virando o rosto. Ela sentiu um nó no estômago, mas fechou os olhos por um momento e forçou-se a continuar. Seja profissional. Isso é só mais um obstáculo. Assim que começou a esfregar, a porta do banheiro se abriu de repente. Ah, desculpe. Uma voz masculina soou atrás dela. Rebeca virou-se rapidamente e deu de cara com Carter Reynolds. O novo CEO estava parado na entrada do banheiro, observando-a com um olhar divertido. Ele vestia um terno impecável e segurava um copo de café na mão. Rebeca sentiu o rosto queimar, porque ele tinha que aparecer justo agora. Carter ergueu uma sobrancelha e olhou para o vaso sanitário que ela estava limpando. Espero que não esteja tendo dificuldades, disse ele, com um tom casual, como se estivessem discutindo o clima. Rebeca apertou o esfregão com força, lutando para não jogar água suja no rosto dele. Estou lidando com isso, respondeu, forçando um sorriso. Ele assentiu lentamente, tomando um gole de café. Ótimo, porque essa é apenas a primeira tarefa do dia. Rebeca queria gritar. Apenas a primeira. Ela respirou fundo, mantendo a compostura. Carter então sorriu de lado e inclinou um pouco a cabeça. A propósito, como está se sentindo? Rebeca olhou diretamente nos olhos dele. Ela não daria a ele a satisfação de vê-la abalada. Então, forçando um sorriso confiante, respondeu: melhor do que nunca. Carter riu baixinho, balançando a cabeça. Bom saber. Nos vemos mais tarde. Então, ele virou-se e saiu do banheiro, deixando Rebeca com o esfregão ainda na mão e uma vontade imensa de jogar tudo para o alto. Mas não, ela não desistiria. Se Carter queria testá-la, ela iria até o fim. Mesmo que isso significasse limpar cada maldito vaso sanitário daquele prédio. Rebeca saiu do banheiro executivo com as bochechas ainda quentes, segurando o esfregão com tanta força que seus dedos doíam. Ela sentia cada músculo de seu corpo tenso, sua paciência no limite. Ele fez de propósito. Carter sabia exatamente quando aparecer. Ele queria testá-la, queria ver se ela quebraria diante da humilhação. Mas ela não daria esse prazer a ele. Empurrou o pesado carrinho de limpeza para fora do banheiro, apenas para dar de cara com um grupo de funcionários passando pelo corredor. Eram alguns analistas e assistentes administrativos, jovens profissionais que normalmente abaixavam a cabeça quando ela passava por ali. Mas agora, as expressões eram diferentes. Um dos funcionários, um jovem de óculos que Rebeca reconhecia vagamente da equipe de marketing, olhou para ela com uma mistura de surpresa e algo que parecia diversão. Uau, então é verdade, ele murmurou baixinho, mas alto o suficiente para que ela ouvisse. Os outros trocaram olhares, tentando segurar sorrisos. Rebeca sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. Ela não reagiria. Não ali, não na frente deles. Ela empurrou o carrinho adiante, ignorando os olhares e cochichos. Assim que chegou ao elevador de serviço, apertou o botão e esperou, respirando fundo para conter a frustração. Seus pensamentos estavam acelerados. Por quanto tempo teria que suportar isso? Uma semana? Isso parecia uma eternidade. A porta do elevador se abriu e, para sua irritação, lá estava Mariana, a supervisora da limpeza, apoiada contra a parede interna com um café na mão. Ah, aí está você, Parker, Mariana disse, sorrindo de canto. Sobreviveu ao primeiro banheiro. Rebeca entrou no elevador sem responder, segurando-se para não soltar um comentário venenoso. Mariana apertou um botão e cruzou os braços. Preciso admitir, achei que você fosse desistir na primeira hora. Mas olha só, ainda está aqui. Rebeca manteve o olhar fixo na porta do elevador, se recusando a morder a isca. Mariana suspirou dramaticamente. Aposto que já percebeu que ninguém aqui vai facilitar para você, não é? Rebeca olhou de relance para ela. Eu não preciso que facilitem nada para mim. Mariana riu. Claro que não, querida. Mas me diga, como é estar do outro lado pela primeira vez? Rebeca finalmente virou-se para encará-la. Não sei do que está falando. Não sabe? Mariana arqueou uma sobrancelha. Me disseram que você nunca foi a pessoa mais gentil com os funcionários daqui. Rebeca sentiu um frio na espinha, mas manteve a postura.
Eu sou profissional. Faço o que precisa ser feito. Ah, eu sei disso. Mas a questão não é o que você faz. É como você trata as pessoas enquanto faz. O elevador chegou ao seu destino e as portas se abriram. Rebecca respirou fundo, pegou o carrinho e saiu sem responder. A próxima tarefa do dia foi limpar as mesas da sala de descanso dos funcionários. Um trabalho simples, mas Rebecca logo percebeu que simples não significava fácil. Ela limpava rapidamente uma das mesas quando ouviu vozes animadas atrás dela. Você viu? Lá estava ela, esfregando o banheiro. Nunca pensei que veria isso na minha vida. Cara, parece cena de filme. A rainha do gelo virou faxineira. Risadas. Cochichos. Rebecca fechou os olhos por um segundo, tentando controlar sua frustração. Eles estão rindo de você. Respirou fundo e continuou limpando, ignorando-os. Mas então, sentiu um toque no ombro. Ela se virou e viu Michael, um gerente júnior da empresa, olhando para ela com um sorriso irônico. Senhorita Parker, ele disse, fingindo surpresa. Ou melhor, Rebecca, posso te chamar assim agora? Ela o encarou friamente. Posso te ajudar em algo? Michael riu e ergueu as mãos. Nada, nada. Só achei interessante te ver aqui, nesse novo cargo. Rebecca apertou os lábios, segurando o esfregão. Não é um cargo. É um treinamento especial. Ah, claro, ele disse, ainda sorrindo. Mas me diga, você acha que vai durar a semana toda? Porque tem um bolão correndo por aí, e eu apostei que você desiste até quarta-feira. Os outros funcionários riram baixinho. Rebecca sentiu um calor subir para seu rosto, mas não reagiu. Ela não daria a eles a satisfação de vê-la desmoronar. Que pena, ela respondeu, erguendo uma sobrancelha. Você acabou de perder dinheiro. Michael piscou, surpreso com a resposta. Mas antes que pudesse retrucar, Rebecca virou as costas e continuou limpando. Deixou-os ali, ainda rindo, mas dessa vez com um toque de desconforto. No final do dia, Rebecca estava exausta. Seus braços doíam, suas pernas latejavam, e a ideia de continuar essa rotina por mais 6 dias parecia insuportável. Ela entrou no vestiário feminino, jogou as luvas no banco e suspirou. Seu corpo não estava acostumado com esse tipo de esforço físico. Foi então que ouviu um barulho atrás dela. Ela se virou e viu Carter, encostado casualmente na porta, observando-a. Sobreviveu ao primeiro dia, ele comentou, cruzando os braços. Rebecca estreitou os olhos. Você está se divertindo com isso, não está? Carter sorriu de leve. Não, estou apenas observando. Observando o quê? Exatamente? Ele inclinou a cabeça. Como você lida com desafios? Rebecca bufou. Isso não é um desafio. Isso é punição. Carter ergueu uma sobrancelha. E por que acha que está sendo punida? Rebecca abriu a boca para responder, mas parou. Porque, no fundo, ela sabia a resposta. Carter percebeu o momento de hesitação dela e sorriu. Boa noite, Parker. E então, sem mais uma palavra, ele saiu, deixando Rebecca sozinha com seus pensamentos. E, pela primeira vez, ela se perguntou, será que ele estava certo? O segundo dia começou antes mesmo de Rebecca se sentir minimamente recuperada. O despertador tocou às 5h30 da manhã, e ela precisou de alguns segundos para lembrar por que, exatamente, estava acordando tão cedo. Então veio a lembrança. O uniforme azul, o carrinho de limpeza, os cochichos dos funcionários, o olhar divertido de Carter. Rebecca soltou um suspiro pesado e se jogou de volta contra o travesseiro, odiando cada segundo daquilo. Mas desistir não era uma opção. Por mais humilhante que fosse, ela precisava enfrentar aquilo. Senão, estaria dando razão a Carter e a todos os outros que esperavam para vê-la falhar. Então, forçando-se a levantar, ela tomou um banho rápido, amarrou os cabelos num rabo de cavalo prático e vestiu o uniforme azul que já odiava. Sem maquiagem, sem salto alto, sem sua postura imponente de executiva. Apenas Rebecca Parker, funcionária da limpeza. Ao chegar ao escritório, encontrou Mariana já esperando com seu tradicional sorriso sarcástico. Olha só, você voltou. Mariana brincou. Confesso que não esperava te ver aqui de novo. Rebecca cruzou os braços. Eu disse que terminaria essa semana. HM. Vamos ver. Mariana empurrou um esfregão na direção dela. Hoje vamos começar limpando os cubículos do segundo andar.
Você vai recolher o lixo, organizar as mesas e passar pano no chão. Rebeca pegou o esfregão sem protestar. Ela já esperava o pior e, de alguma forma, limpar cubículos parecia menos humilhante do que esfregar banheiros. Mas essa ilusão não durou muito tempo. Assim que começou a trabalhar, percebeu algo desconfortável. As pessoas estavam prestando atenção nela. Dessa vez, não havia cochichos escondidos. Agora, os funcionários falavam abertamente sobre ela. É inacreditável, né? A Rebecca Parker, limpando nossas mesas. Acha que isso vai mudar alguma coisa? Duvido que ela realmente aprenda alguma lição. Isso deve ser um teatrinho para mostrar que o novo CEO tem o poder. Rebecca ouvia tudo. Ela poderia fingir que não se importava. Mas se importava, sim. Porque, pela primeira vez, as pessoas não a temiam. Aquela percepção caiu sobre ela como um choque. Durante anos, ela esteve no topo, e os funcionários olhavam para ela com respeito ou medo. Ela gostava desse poder. Gostava de entrar numa sala e sentir a tensão no ar, a forma como as pessoas se ajeitavam e mediam as palavras na frente dela. Mas agora, ela não era mais uma executiva poderosa. Agora, ela era apenas mais uma funcionária invisível. Ela pegou uma lixeira cheia de copos descartáveis e começou a esvaziá-la no saco preto quando um funcionário que ela reconheceu da equipe financeira passou ao lado dela e acidentalmente esbarrou nela de propósito. Os papéis que ela segurava caíram no chão. Rebecca respirou fundo, fechando os olhos por um segundo antes de se abaixar para recolhê-los. O funcionário apenas seguiu andando sem olhar para trás. Ela sentiu o estômago revirar. Então era assim que as pessoas se sentiam quando ela as tratava com desdém. Ela tentou afastar esse pensamento. Não, isso era diferente. As pessoas estavam zombando dela porque sabiam que ela não poderia revidar. Quando terminou de recolher os papéis, uma sombra apareceu ao seu lado. Ela olhou para cima e viu Carter, com os braços cruzados, observando a cena. O coração dela acelerou imediatamente. Tendo um dia difícil, ele perguntou com um tom neutro, mas seus olhos diziam outra coisa. Rebecca endireitou-se e olhou diretamente para ele. Nada que eu não possa lhe dar. Carter observou-a por um momento, depois desviou o olhar para o funcionário que a empurrara. Interessante, ele disse calmamente. As pessoas revelam muito sobre si mesmas quando acham que estão no controle. Rebecca não soube dizer se ele estava falando sobre o funcionário ou sobre ela. Mas, antes que pudesse responder, ele apenas deu um meio sorriso e se afastou. O dia seguiu um padrão semelhante. Ela limpava, organizava e ignorava os comentários ao redor. Era exaustivo, física e emocionalmente. Mas, no meio da tarde, algo inesperado aconteceu. Ela estava no corredor, arrumando um dispensador de papel toalha, quando uma voz feminina soou ao seu lado. Aqui, tome isso. Rebecca se virou e viu uma jovem funcionária estendendo uma garrafinha de água para ela. Era uma garota que ela reconhecia vagamente, mas nunca havia conversado diretamente. Rebecca piscou, surpresa. O quê? Você parece cansada. A jovem sorriu timidamente. Achei que poderia usar um pouco de água. Rebecca hesitou por um segundo antes de pegar a garrafa. Obrigada. A funcionária assentiu e se afastou antes que Rebecca pudesse dizer mais alguma coisa. Ela ficou parada ali por um momento, segurando a garrafinha na mão. Ninguém nunca havia feito algo assim por ela antes. Ninguém nunca se preocupou com ela dessa maneira. Ela sempre esteve tão focada no topo que nunca olhou para os lados. Nunca notou as pequenas gentilezas, as interações silenciosas entre os funcionários. E, pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse sido cega o tempo todo. Ao final do expediente, Rebecca estava novamente exausta. Suas pernas doíam, seus braços estavam pesados e sua mente fervilhava com pensamentos conflitantes. Ela se jogou no banco do vestiário, fechando os olhos por um momento. Então, ouviu uma batida na porta. Ela se virou e viu Carter, parado ali, observando-a com uma expressão calma. Sobreviveu ao segundo dia, ele comentou. Rebecca soltou um suspiro cansado. Mal Carter sorriu de canto. Mas ainda está aqui. Ela abriu os olhos, encarando-o. Havia algo no olhar dele. Não era superioridade. Não era diversão. Era curiosidade. Ele realmente queria ver até onde ela iria. Rebecca respirou fundo e, pela primeira vez, não teve uma resposta imediata. Porque, no fundo,
Ela também queria saber. Rebeca acordou no terceiro dia com o corpo dolorido e a mente exausta. Cada músculo parecia protestar contra qualquer movimento, como se seu próprio corpo estivesse implorando para que desistisse. Mas desistir não era uma opção. Ela se forçou a levantar, tomou um banho rápido e olhou para si mesma no espelho. Seu reflexo parecia cansado, diferente da imagem impecável que sempre manteve. Sem maquiagem, sem roupas elegantes, sem postura dominante. Apenas Rebecca Parker, vestindo um uniforme azul de faxineira e enfrentando uma realidade que nunca imaginou viver. A semana ainda estava longe de acabar. Quando chegou ao trabalho, encontrou Mariana no vestiário, bebendo café e folheando uma planilha de tarefas do dia. A supervisora ergueu os olhos e deu um sorriso satisfeito ao vê-la entrar. Bem. A senhorita executiva ainda está de pé. Rebecca revirou os olhos e pegou suas luvas de trabalho. Surpresa, Mariana deu uma risada curta. Um pouco. Achei que teria se demitido no primeiro dia. Rebecca cruzou os braços. Isso é só um treinamento, não uma mudança de carreira. Mariana ergueu uma sobrancelha. É mesmo? Por quê? Até agora, parece mais uma lição de humildade do que um treinamento. Rebecca sentiu o estômago revirar, mas não respondeu. Mariana bebeu mais um gole do café e olhou para sua planilha. Certo. Hoje você vai ajudar na cozinha corporativa. Rebecca piscou, confusa. O que isso tem a ver com limpeza? Muita coisa, Mariana respondeu, entregando um avental a ela. Você vai lavar louça, organizar os estoques e manter o refeitório limpo para os funcionários. Rebecca respirou fundo, pegou o avental e o vestiu sem reclamar. Nada poderia ser pior do que esfregar banheiros, certo? Ela descobriria que estava errada. A cozinha corporativa ficava em um andar separado e era o coração do escritório quando se tratava de pausas para café e almoço. Era ali que os funcionários pegavam suas refeições, faziam lanches e interagiam casualmente. Quando Rebecca entrou, foi recebida pelo som de pratos batendo, panelas chiando e vozes agitadas. A equipe da cozinha trabalhava rápido, preparando refeições para centenas de funcionários. Um homem alto, de avental branco e rosto suado, olhou para ela e sorriu. Você deve ser a novata. Rebecca bufou. Pode me chamar de Rebecca. Beleza? Rebecca. Eu sou Carlos, o chefe da cozinha. Bem-vinda ao inferno. Antes que pudesse responder, Carlos jogou um par de luvas para ela e apontou para uma pilha absurda de pratos sujos na pia industrial. Sua primeira tarefa é lavar tudo isso antes do almoço. Rebecca arregalou os olhos. Você está brincando, certo? Carlos riu. Você acha que comida aparece sozinha nos pratos dos funcionários? Ela engoliu em seco e se aproximou da pia. O cheiro de comida misturado com sabão de louça não era exatamente agradável, e a quantidade de louça parecia interminável. Respirou fundo e começou. A água quente escorria por suas luvas enquanto ela esfregava os pratos o mais rápido que podia, mas não importava quantos lavasse, sempre apareciam mais. O calor da cozinha fez suor se acumular em sua testa, e a dor nos braços começou a se intensificar. Seus pés doíam de tanto ficar em pé, e o tempo parecia se arrastar. Como vocês fazem isso todo dia? Perguntou, sem perceber que havia falado em voz alta. Carlos apareceu ao lado dela, empilhando mais pratos na pia. A gente se acostuma. Rebecca soltou um riso curto e sem humor. Duvido. Então, por que ainda está aqui? Ela parou por um momento e olhou para ele. Por quê? Realmente? Porque estava se sujeitando àquilo. Por orgulho. Para provar algo a Carter. Para provar algo a si mesma. Ela não tinha certeza. Mas uma coisa sabia. Não queria que ninguém a visse fraquejar. Então, sem dizer mais nada, voltou ao trabalho. O horário do almoço foi ainda pior. Os funcionários começaram a chegar ao refeitório, e Rebecca foi encarregada de recolher as bandejas e limpar as mesas. E foi ali que percebeu algo desconfortável. Ninguém olhava para ela do mesmo jeito. Os funcionários não a tratavam mais como uma executiva poderosa. Agora, ela era invisível. As pessoas deixavam pratos sujos sobre as mesas sem nem olhar para ela. Alguns derramavam café no chão e simplesmente seguiam em frente, como se não fosse problema deles. Ela, Rebecca Parker, que antes comandava reuniões e dava ordens, agora era apenas alguém que limpa. E ninguém se importava. Essa percepção bateu nela com uma força esmagadora.
Por anos, ela viu os funcionários de menor escalão como engrenagens na máquina corporativa. Eles existiam, mas não eram importantes. Ela nunca notou se estavam cansados, se tinham problemas, se eram ignorados. E agora, ela era uma delas. Difícil, não é? Rebeca se virou e viu Mariana, encostada em uma das mesas, observando-a. Do que você está falando? Rebeca retrucou. Mariana sorriu. Essa sensação de ser ignorada, de não ser importante. Rebeca não respondeu. Mariana se aproximou e cruzou os braços. É engraçado. Você passou anos andando por esses corredores como se fosse dona do mundo. Mas, no fim, bastou um uniforme azul para todo mundo fingir que você nem existe. Rebeca apertou os lábios. Isso não significa nada. Claro que significa, Mariana rebateu. Significa que era assim que você tratava os outros. Rebeca sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe no peito. Mariana balançou a cabeça. Não se preocupe, Parker. Você ainda tem alguns dias para pensar nisso. E, com isso, saiu. Rebeca ficou ali, segurando uma bandeja suja, sentindo um aperto estranho no peito. Pela primeira vez, começou a se perguntar se o problema nunca foi Carter. Se, no fundo, o problema sempre foi ela. A noite foi terrível. Rebeca voltou para casa com dores pelo corpo inteiro. Cada músculo parecia protestar contra qualquer movimento, e suas mãos estavam secas e ásperas depois de tanto tempo imersas na água quente da cozinha corporativa. Ela nunca havia sentido tanto cansaço em sua vida. Mas o pior não era o desgaste físico. O que a incomodava de verdade era a voz de Mariana ecoando na sua cabeça. Significa que era assim que você tratava os outros. Ela tentou afastar aquele pensamento, mas não conseguiu. Virou-se na cama, encarando o teto escuro do quarto. Mas as palavras insistiam em martelar sua mente. E, pela primeira vez, Rebeca não teve uma resposta pronta para se defender. Ela sempre foi ambiciosa. Sempre acreditou que, no mundo corporativo, vencer significava ser implacável. Mas será que, nesse processo, ela realmente se tornou alguém tão insensível? A insônia tomou conta dela. Pela primeira vez em anos, Rebeca questionou a si mesma. Na manhã seguinte, o despertador tocou cedo, e Rebeca precisou de um esforço descomunal para sair da cama. Cada parte de seu corpo gritava em protesto. 5 dias. Ainda faltavam 5 dias naquele treinamento infernal. Ela vestiu o uniforme azul já familiar, amarrou o cabelo e saiu sem tomar café. Apenas queria que aquele dia acabasse logo. Quando chegou ao prédio da empresa, foi direto ao setor de limpeza para pegar suas tarefas do dia. Desta vez, Mariana a encarou sem o costumeiro ar debochado. Hoje você vai ficar na recepção, disse a supervisora. Rebeca arqueou uma sobrancelha. O quê? Ouviu bem. Vai ajudar a limpar a entrada principal e as salas de espera. Rebeca sentiu um pequeno alívio. Finalmente, um trabalho menos humilhante. Ou era o que ela pensava. Assim que chegou à recepção, pegou um pano e começou a limpar os balcões e vidros. O trabalho era monótono, mas, pela primeira vez, permitiu que ela observasse o escritório de um ângulo diferente. Ela viu os funcionários chegarem, um a um, e percebeu algo que nunca havia notado antes. Os diretores e gerentes passavam pela recepção sem olhar para ninguém. Não cumprimentavam os recepcionistas, não agradeciam quando alguém segurava a porta, não reconheciam a presença dos funcionários da limpeza. Eles simplesmente atravessavam o ambiente como se fossem os únicos que importavam. E, de repente, Rebeca se viu do outro lado dessa realidade. Ela sempre fez o mesmo. Nunca percebeu o homem que segurava o elevador para ela todas as manhãs. Nunca agradeceu à recepcionista que anunciava suas visitas. Nunca reconheceu a faxineira que limpava sua sala todos os dias antes de ela chegar. Porque, no fundo, ela nunca os considerou importantes. O pensamento a atingiu como um choque. Ela sempre acreditou que era melhor do que os outros, que seu cargo a tornava superior. Mas agora, vestindo um uniforme azul, sendo ignorada como se fosse invisível, ela finalmente entendia. Aquela realidade sempre existiu. Ela apenas nunca quis enxergar. No meio da manhã, enquanto Rebeca ainda limpava a recepção, Carter apareceu. O novo CEO entrou pela porta principal com sua postura impecável, terno bem ajustado e a expressão confiante que o fazia parecer sempre um passo à frente de todos. Os funcionários automaticamente se ajeitaram quando o viram.
Alguns cumprimentaram-no, outros desviaram os olhos. Mas Carter parecia absorver tudo ao seu redor com sua calma característica. Foi então que seus olhos pousaram sobre Rebecca. Ela sentiu o coração acelerar. Carter a observou por um momento, então, fez algo inesperado. Ele parou na recepção e olhou diretamente para ela. Bom dia, Rebecca. Ela congelou. O queixo de alguns funcionários caiu. Alguns recepcionistas trocaram olhares, surpresos. O CEO estava falando com a faxineira. Rebecca abriu a boca para responder, mas sua voz simplesmente não saiu. Como está indo o treinamento? Carter perguntou, cruzando os braços. Ela respirou fundo. Não podia demonstrar fraqueza. Estou me adaptando, respondeu, mantendo a postura. Carter sorriu levemente, inclinando a cabeça de lado. Imagino que sim. É uma experiência única, não é? Rebecca soube naquele momento que ele queria que ela admitisse algo, mas não daria esse prazer a ele. Com certeza, ela disse, mantendo um tom neutro. Carter continuou observando-a por mais alguns segundos. Era como se estivesse esperando algo. Mas quando percebeu que Rebecca não cederia, ele apenas sorriu e deu um leve aceno com a cabeça. Continue assim. Nos falamos depois. E então, ele seguiu para os elevadores. O burburinho na recepção começou assim que ele saiu. Os recepcionistas cochichavam entre si, alguns funcionários passavam olhando de relance, e Rebecca sabia exatamente o que estavam pensando. Por que diabos o CEO estava tão interessado na nova faxineira? Ela apertou os punhos. Ele está me testando. Quer ver se eu quebro. Mas Rebecca não quebraria. E, no fundo, algo dentro dela começava a mudar. Não era apenas sobre provar um ponto. Agora, era sobre entender por que tudo aquilo estava acontecendo. E, pela primeira vez, Rebecca queria saber a resposta. Rebecca acordou no 5º dia do treinamento com um peso que não era apenas físico. Seu corpo doía mais do que nunca, mas agora, a exaustão mental parecia ainda pior. Ela não sabia mais se estava cansada por causa do trabalho braçal ou por conta do conflito interno que crescia dentro dela. Cada dia na equipe de limpeza a fazia enxergar coisas que antes ignorava, e a ideia de que talvez ela nunca tenha sido a pessoa que imaginava ser começava a se tornar insuportável. Mas, como sempre, ela se recusava a demonstrar qualquer sinal de fraqueza. Quando chegou ao trabalho, foi direto para o setor de limpeza. Mariana, como de costume, já estava esperando com sua planilha em mãos. Hoje você vai ajudar na organização dos arquivos antigos da empresa. Rebecca piscou, surpresa. Arquivos? Mariana deu de ombros. O almoxarifado está uma bagunça. Vamos precisar de alguém para classificar tudo. Por um momento, Rebecca quase suspirou de alívio. Trabalhar sentada, longe dos olhares dos funcionários, parecia uma melhora em relação às tarefas anteriores. Mas logo percebeu o que realmente significava organizar arquivos. O almoxarifado ficava em um andar pouco utilizado da empresa, um espaço esquecido e repleto de estantes velhas. Rebecca foi guiada até lá por um homem chamado Eduardo, um funcionário da manutenção que parecia ter passado a vida inteira organizando papéis e documentos. Você vai separar tudo por ano e setor, ele explicou, apontando para dezenas de caixas empilhadas. Rebecca franziu a testa. Isso aqui parece coisa do século passado. Eduardo deu uma risada curta. E algumas coisas são mesmo. Mas acredite, tudo isso ainda é importante. Rebecca pegou uma pasta aleatória e folheou rapidamente. O que viu a fez parar. Eram relatórios internos da empresa, orçamentos, revisões de desempenho, contratos antigos e, o mais interessante, avaliações de funcionários. Eduardo percebeu o interesse dela e sorriu. Cuidado, hein? Isso é um livro de histórias da empresa. Você pode descobrir mais do que gostaria. Rebecca não respondeu, mas conforme começou a classificar os papéis, não conseguiu evitar a curiosidade. E então, se encontrou lendo coisas que talvez não devesse ler. Depois de uma hora organizando arquivos, Rebecca tinha um punhado de documentos à sua frente. E entre eles, encontrou relatórios sobre si mesma. Seu nome estava em diversas pastas. Algumas eram de anos anteriores, com avaliações de desempenho, comentários de diretores e estatísticas sobre sua performance. Mas o que realmente a surpreendeu foram as anotações não oficiais. Em um relatório antigo, de quando ainda era gerente júnior, encontrou um comentário de um supervisor que já havia se aposentado.
Rebecca Parker é extremamente competente, mas precisa aprender a trabalhar em equipe. Tende a ser agressiva com funcionários abaixo dela, e sua postura autoritária pode gerar insatisfação interna. Rebecca apertou os lábios. Ela continuou folheando os papéis e encontrou algo ainda mais recente, de um ano atrás, de um diretor sênior que ainda trabalhava na empresa. Resultados excepcionais, mas constantemente criam um ambiente de tensão com subordinados. Alguns funcionários relataram medo de abordá-la para esclarecer dúvidas, pois temem reações negativas. Seu desempenho técnico é impecável, mas sua liderança emocional precisa de ajustes. Rebecca fechou a pasta. Seus dedos tremiam. Ela sempre acreditou que o respeito vinha através da autoridade, que ser rígida e exigente fazia parte do trabalho. Mas agora ela estava vendo como os outros realmente a enxergavam. E a pior parte? Carter sabia disso o tempo todo. Foi por isso que ele fez aquele treinamento. Ele queria que ela visse com os próprios olhos o que nunca percebeu. Rebecca fechou os olhos por um momento, sentindo uma onda de frustração, raiva e algo mais profundo, algo que ela não queria admitir. Vergonha. No final do dia, Rebecca saiu do almoxarifado mais cansada do que imaginava. O peso dos documentos era menor do que o peso do que ela havia descoberto. Quando chegou ao vestiário para trocar de roupa, encontrou Carter parado na porta. Ele estava encostado na parede, como se já soubesse que ela estava vindo. Como foi o dia? Ele perguntou, cruzando os braços. Rebecca parou, segurando o uniforme dobrado nos braços. Produtivo, respondeu, mantendo a voz firme. Carter observou-a por um momento antes de sorrir. Encontrou algo interessante. Rebecca soube naquele momento que ele já sabia exatamente o que ela tinha lido. Ela apertou os dedos contra o tecido do uniforme. Nada que eu não esperasse. Carter riu baixinho. Engraçado. Eu acho que você esperava algo bem diferente. Rebecca sentiu um calor subir pelo rosto. Ela odiava o quanto ele parecia sempre estar um passo à frente. Carter então inclinou a cabeça, olhando diretamente nos olhos dela. Me diga, Rebecca, depois de todos esses dias, você ainda acha que esse treinamento foi só uma punição? Ela sentiu o estômago revirar. Porque, pela primeira vez, ela não tinha uma resposta. Rebecca passou a noite deitada na cama, os olhos fixos no teto escuro de seu quarto. Seu corpo estava exausto, mas sua mente não parava. Ela tentava ignorar, mas as palavras de Carter continuavam martelando dentro dela. Depois de todos esses dias, você ainda acha que esse treinamento foi só uma punição? Ela não sabia mais o que pensar. No começo, estava convencida de que aquilo era uma jogada para humilhá-la. Uma forma de Carter demonstrar poder e colocá-la em seu lugar. Mas agora as coisas não pareciam tão simples. Ela nunca havia se visto como alguém difícil de lidar. Sempre acreditou que sua postura firme e exigente era necessária para o sucesso. Mas aqueles relatórios que encontrou, aquelas palavras escritas sobre ela continuavam ecoando em sua mente. Alguns funcionários relataram medo de abordá-la para esclarecer dúvidas. Seu desempenho técnico é impecável, mas sua liderança emocional precisa de ajustes. A pergunta que não queria calar era: e se Carter não estivesse tentando puni-la? E se estivesse tentando ensiná-la? O pensamento a incomodava. Muito. Porque, pela primeira vez em anos, Rebecca se perguntou se estava errada sobre tudo. Na manhã seguinte, ela chegou ao trabalho com uma energia estranha. Uma mistura de nervosismo e ansiedade que não sentia desde o primeiro dia. Ao entrar no setor de limpeza, viu Mariana encostada no balcão de metal, como sempre. A supervisora ergueu os olhos e arqueou uma sobrancelha ao vê-la. Nossa, você parece menos amarga hoje. Rebecca revirou os olhos, mas não respondeu. Mariana deu uma risada curta. Bom, já que sobreviveu até aqui, tem um trabalho especial para você hoje. Rebecca cruzou os braços. E o que seria? Hoje você vai ser responsável por algo simples, mas essencial. Mariana pegou um avental e jogou para ela. Servir café. Rebecca congelou. O quê? Isso mesmo, Mariana sorriu. Você vai passar o dia levando café e lanches para os funcionários durante as reuniões. Rebecca sentiu uma onda de indignação subir pelo peito. Isso não faz parte da equipe de limpeza. Faz sim, Mariana disse, dando de ombros. E já que você passou anos exigindo que sua assistente te trouxesse café 3 vezes por dia, achei que seria uma experiência interessante.
Rebeca abriu a boca para protestar, mas parou. Por quê? No fundo, sabia que Mariana tinha razão. Ela sempre mandou alguém buscar café para ela. Sempre. E nunca sequer agradeceu. Agora, estava do outro lado. E isso a incomodava mais do que qualquer coisa. Mas não havia escolha. Ela pegou o avental e o vestiu. As primeiras horas foram horríveis. Rebeca foi enviada para a copa principal do escritório, onde os funcionários faziam suas pausas. Lá, recebeu uma bandeja cheia de xícaras de café, junto com um pequeno bloco de anotações onde deveria marcar os pedidos. Ela nunca imaginou que um trabalho tão simples pudesse ser tão irritante. Os funcionários pediam café como se ela não fosse nada. Alguns nem olhavam para ela. Outros resmungavam quando o açúcar não estava na medida certa. Alguns reclamavam do tempo de espera, como se ela fosse apenas parte da mobília. E a cada nova interação, Rebeca se via em cada uma daquelas pessoas. Porque ela sempre foi assim. Sempre exigiu café sem sequer olhar para quem trazia. Sempre reclamou quando algo não estava perfeito. Sempre achou que não precisava agradecer por algo que considerava obrigação dos outros. Agora, estava sentindo na pele. E, pela primeira vez, percebeu o peso de suas próprias atitudes. No final da manhã, enquanto servia café na sala de reuniões dos diretores, Carter entrou. Ele parou por um momento ao vê-la, e Rebeca soube imediatamente que ele estava esperando algo. Ela pegou uma xícara e a colocou na frente dele, sem olhar diretamente em seus olhos. Aqui está seu café, senhor. Carter arqueou uma sobrancelha, pegou a xícara e tomou um gole devagar. Depois, olhou para ela e sorriu. Obrigado, Rebeca. Rebeca sentiu um aperto no peito. Por mais simples que fosse, aquilo foi a primeira vez que alguém a agradeceu naquele dia. E, pela primeira vez, ela percebeu o quanto isso fazia diferença. À tarde, a pilha de pedidos de café começou a diminuir, e Rebeca teve um raro momento de descanso. Ela se encostou no balcão da copa, observando os funcionários passarem apressados pelos corredores. Foi então que notou alguém ao seu lado. Era Júlia, sua assistente. Por um momento, Rebeca congelou. Ela não via Júlia desde que começou o treinamento, e, pela expressão da assistente, ficou claro que ela não sabia o que dizer. Senhora Parker, Júlia hesitou. Quero dizer, Rebeca, o que? E o que está acontecendo? Rebeca sentiu o rosto esquentar. Ela nunca havia se sentido desconfortável diante de sua assistente antes. Mas agora, de avental e segurando uma xícara de café, se sentia exposta. Júlia continuou olhando para ela, confusa. Você precisa de ajuda? Rebeca abriu a boca para responder de forma automática, para dizer que não precisava da ajuda de ninguém. Mas não conseguiu. Porque, pela primeira vez, percebeu que talvez sempre tenha precisado. Ela respirou fundo, desviando o olhar. Estou bem. Júlia hesitou mais um segundo, mas depois assentiu. Bom, se precisar de algo, estou por aqui. Rebeca olhou para ela novamente. Antes que pudesse pensar muito, disse algo que nunca havia dito antes. Júlia, obrigada. A assistente piscou, surpresa. O quê? Rebeca limpou a garganta. Por tudo. Júlia abriu um pequeno sorriso. De nada. E então, seguiu seu caminho, deixando Rebeca sozinha. Sozinha com um pensamento que não conseguia ignorar. Pela primeira vez em anos, ela estava mudando. E, pela primeira vez, não sabia se queria impedir isso. Rebeca acordou no sexto dia com um peso diferente no peito. Algo que não tinha a ver apenas com a exaustão física, embora seus músculos ainda protestassem a cada movimento. Não, dessa vez, era outra coisa. Algo dentro dela estava mudando, mas ela não sabia exatamente o que. Ela tentou ignorar essa sensação enquanto vestia o uniforme azul. Faltavam apenas 2 dias. 2 dias. E ela poderia deixar para trás essa experiência humilhante e voltar à sua verdadeira posição. Mas agora, pela primeira vez, ela não tinha certeza do que queria. Quando chegou ao trabalho, encontrou Mariana e os outros funcionários da limpeza já reunidos. Dessa vez, a supervisora não lançou seu habitual sorriso sarcástico. Hoje, você vai acompanhar um de nossos funcionários em um turno completo, Mariana disse, entregando um crachá temporário. Quero que veja como é um dia inteiro na pele de alguém que você sempre ignorou. Rebeca pegou o crachá e olhou o nome no papel preso ao plástico. Carlos da Silva,
manutenção predial. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, um homem de aproximadamente 50 anos, com um boné surrado e um uniforme ainda mais gasto do que o dela, se aproximou. Ah, então é você a nossa nova recruta? Carlos sorriu, estendendo a mão. Rebeca hesitou por um momento antes de apertá-la. Parece que sim. Carlos riu e deu um tapinha nas costas dela. Não se preocupe, eu te ensino tudo. Ela forçou um sorriso, mas no fundo, não sabia se estava pronta para aprender. As primeiras horas do dia foram passadas nos bastidores do prédio. Rebeca nunca havia se dado ao trabalho de imaginar o que acontecia por trás das paredes impecáveis de seu escritório. Mas ali estava ela, acompanhando Carlos por corredores estreitos, salas de máquinas barulhentas e depósitos de equipamentos que nunca havia notado antes. Carlos trabalhava sem parar. Quando um ar-condicionado falhava, ele era chamado. Quando um elevador ficava preso, era ele quem resolvia. Quando alguém derramava café em um teclado e gritava por ajuda, lá estava Carlos, paciente, resolvendo tudo sem receber um único obrigado. Rebeca o seguiu o dia inteiro, carregando ferramentas, limpando filtros de ventilação, trocando lâmpadas que ninguém nunca percebia que haviam queimado. E a cada nova tarefa, ela via o escritório de uma maneira completamente diferente. Aposto que você nunca imaginou quanta coisa acontece para manter esse lugar funcionando, Carlos comentou enquanto terminavam de consertar uma torneira com vazamento em um dos banheiros do andar executivo. Rebeca soltou um pequeno riso sem humor. Eu nunca pensei nisso, para ser honesta. Carlos apenas sorriu. Ninguém pensa, até precisar da gente. Rebeca parou por um instante, absorvendo aquelas palavras. Ele estava certo. Durante anos, ela simplesmente assumiu que tudo sempre funcionaria. Nunca parou para se perguntar quem fazia tudo acontecer. Ela se importava apenas com os resultados, nunca com as pessoas que garantiam que os resultados fossem possíveis. E agora, estava vendo tudo com seus próprios olhos. No final do dia, Carlos a levou até uma área que ficava atrás do prédio. Um pequeno espaço ao ar livre onde alguns funcionários da limpeza e manutenção se reuniam antes de irem embora. Lá, ele pegou 2 garrafinhas de água de uma caixa térmica e entregou uma para Rebeca. Vem, senta aqui, ele disse, apontando para um banco de concreto. Ela hesitou por um segundo, mas obedeceu. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, apenas observando o céu começar a escurecer. Quer saber um segredo? Carlos perguntou, depois de um tempo. Rebeca olhou para ele, curiosa. O quê? Ele bebeu um gole d'água antes de continuar. Quando fiquei sabendo que iam colocar uma diretora de alto escalão para trabalhar com a gente, eu achei que seria um inferno. Rebeca arqueou uma sobrancelha. Obrigada pela confiança. Carlos riu. Mas sabe de uma coisa? Você aguentou bem. Ela franziu a testa. Isso quer dizer que passei no seu teste. Carlos sorriu e deu de ombros. Não sei se tem um teste, exatamente, mas o que eu sei é que você está saindo daqui diferente de como entrou. Rebeca desviou o olhar, sentindo algo estranho no peito. Porque, pela primeira vez, não conseguiu discordar. Quando voltou para o prédio para devolver o crachá temporário, sentiu que alguém a observava. Virou-se e viu Carter, parado na entrada do corredor, com os braços cruzados e um olhar avaliador. Rebeca respirou fundo e caminhou até ele. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas se encararam. Então, finalmente, Carter quebrou o silêncio. E então, Rebeca estreitou os olhos. E então, o quê? O que aprendeu hoje? Ela cruzou os braços. Achei que não fosse um teste. Carter sorriu de leve. Tudo é um teste, Rebeca. Ela abriu a boca para responder, mas parou. Por quê? Pela primeira vez, não sabia exatamente o que dizer. Apenas sabia que, agora, não era mais a mesma pessoa que começou aquela semana. E isso era assustador. Carter percebeu o conflito nos olhos dela e sorriu. Faltam só mais 2 dias. Rebeca soltou um suspiro, tentando recuperar a compostura. Eu sei. Ele inclinou a cabeça levemente. E depois disso, ela piscou. Depois disso, volto para o meu cargo, obviamente. Carter riu baixinho. Será? Rebeca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Porque, no fundo, pela primeira vez, ela não tinha certeza da resposta. Na manhã do 7º dia, Rebeca acordou sentindo que algo dentro dela havia mudado de forma irreversível.
Durante a semana, ela foi empurrada para fora de sua zona de conforto repetidas vezes. Tinha limpado banheiros, servido café, recolhido lixo e organizado arquivos que expunham, de forma nua e crua, o que as pessoas realmente pensavam sobre ela. E agora, com apenas 2 dias restantes, ela se sentia inquieta. No começo, queria apenas sobreviver a esse treinamento e voltar à sua posição. Agora, porém, não tinha mais certeza se queria continuar sendo a mesma pessoa de antes. Por anos, ela se orgulhou de sua postura firme e inabalável, de seu sucesso profissional, de sua autoridade incontestável no escritório. Mas, ao passar uma semana ao lado de funcionários que sempre ignorou, percebeu que o respeito que achava que possuía era, na verdade, medo. E medo nunca foi sinônimo de respeito. Vestiu o uniforme azul sem hesitação. Pela primeira vez, ele não parecia tão pesado. Ao chegar à empresa, percebeu algo diferente. Os olhares haviam mudado. Na primeira vez que vestiu aquele uniforme, os funcionários riram dela, fizeram apostas sobre quanto tempo duraria, zombaram nas entrelinhas. Mas agora, as expressões eram diferentes. Não havia mais tanto deboche. Alguns pareciam surpresos, outros apenas curiosos. Mas, acima de tudo, ela sentia menos hostilidade. E isso a incomodava. Por quê? Porque significava que talvez Carter estivesse certo o tempo todo. Ela não estava apenas sendo testada. Ela estava mudando. Mariana estava esperando por ela na sala da equipe de limpeza, folheando sua prancheta com sua típica expressão de tédio. Bom dia, Parker, Mariana disse sem tirar os olhos dos papéis. Rebecca não corrigiu a forma como ela a chamava. Já não se importava mais. Qual a tarefa de hoje? Perguntou, cruzando os braços. Mariana sorriu. Hoje vai ser especial. Você vai acompanhar a inspeção de segurança da empresa. Rebecca franziu a testa. Inspeção? Sim, Mariana assentiu. Tem um monte de detalhes que ninguém percebe, mas são essenciais para manter tudo funcionando. Você vai ver de perto como cada área precisa estar em conformidade com as normas. Rebecca suspirou. E quem vai me acompanhar? O chefe da segurança? Mariana apontou para a porta, onde um homem alto, de jaqueta preta e expressão séria, esperava. Marco. O segurança se aproximou e estendeu a mão. Rebecca Parker, certo? Ela apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto. Sim. Marco a estudou por um momento, depois assentiu. Vamos lá. Temos muito o que ver. A inspeção de segurança foi exaustiva. Rebecca passou o dia inteiro percorrendo os andares do prédio, verificando saídas de emergência, conferindo extintores de incêndio, analisando câmeras de segurança e observando detalhes que nunca haviam passado por sua cabeça antes. Sabe quantas vezes os funcionários ignoram as regras básicas de segurança? Marco perguntou enquanto mostrava um corredor onde caixas estavam empilhadas ao lado de uma saída de emergência. Rebecca franziu a testa. Imagino que muitas. Exato. Marco balançou a cabeça. Mas ninguém percebe até que algo dê errado. Rebecca olhou para as caixas por um momento e sentiu um arrepio. Por quê? No fundo, era exatamente assim que ela via a empresa. Achava que tudo sempre funcionaria, que as coisas simplesmente aconteciam, até que foi colocada do outro lado. Alguma vez você já leu os relatórios de segurança? Marco perguntou, cruzando os braços. Ela hesitou. Para ser sincera, não. Marco riu baixinho. Então você é como a maioria dos executivos. Rebecca sentiu o rosto esquentar. Ela odiava admitir, mas ele estava certo. Por anos, viu sua equipe como peças de um tabuleiro. Ela fazia as regras. Eles as seguiam. Mas agora, ao ver quantas coisas precisavam funcionar em sincronia para que a empresa operasse sem problemas, percebeu algo desconfortável. Ela nunca teria chegado ao topo sozinha. O sucesso dela não era apenas dela. Mas ela sempre agiu como se fosse. No final do expediente, Rebecca voltou ao setor de limpeza, tirando as luvas de trabalho com um suspiro cansado. Quando levantou os olhos, Carter estava parado ali. Ela sentiu o estômago revirar, não pelo medo de sua presença, mas porque sabia que ele esperava que ela tivesse aprendido algo. E, pela primeira vez, ela não queria decepcioná-lo. Você está quase no fim da experiência, Carter disse, cruzando os braços. Rebecca sentiu. Sim. Ele inclinou levemente a cabeça. E ela respirou fundo. Olhou para as próprias mãos,
que estavam desgastadas e secas do trabalho físico. Olhou para o uniforme azul, que antes parecia um fardo, mas agora apenas fazia parte da rotina. Então olhou para Carter. E pela primeira vez, não tentou esconder a verdade. Eu nunca vi essa empresa do jeito que ela realmente é, ela admitiu. Os olhos de Carter brilharam levemente, mas ele não disse nada. Apenas esperou. Rebecca continuou. Eu achava que ser uma líder significava apenas ser eficiente, tomar decisões rápidas e exigir o melhor das pessoas. Mas agora, ela engoliu seco. Agora vejo que isso não é suficiente. Ela fechou as mãos. Eu não sabia como essa empresa funcionava. Apenas me preocupava com os números e os resultados. Mas agora eu sei que nada disso seria possível sem as pessoas que eu nunca notei antes. Carter permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, lentamente, sorriu. Bom, ele disse. Finalmente, você entendeu. Rebecca sentiu algo dentro dela se mexer. Porque, pela primeira vez, ela sabia que ele estava certo. E, dessa vez, não queria lutar contra isso. Na manhã do último dia do treinamento, Rebecca acordou antes do despertador tocar. Pela primeira vez em anos, não sentiu a necessidade de verificar e-mails antes mesmo de sair da cama. Não se importou em arrumar o cabelo perfeitamente ou escolher acessórios sofisticados. Apenas vestiu o uniforme azul e saiu de casa. Quando chegou ao prédio da empresa, sentiu algo diferente no ar. Os olhares haviam mudado de novo. Não eram mais de desprezo. Não eram mais de zombaria. Eram de curiosidade. Era como se as pessoas estivessem esperando para ver o que aconteceria agora. E, pela primeira vez, ela também não sabia. Mariana estava na sala da equipe de limpeza, folheando sua prancheta como sempre. Mas dessa vez, quando viu Rebecca entrar, não fez nenhuma piada. Ela apenas olhou para ela por um momento e disse: "Último dia." Rebecca assentiu. "Último dia." Mariana sorriu de leve. "Então, me diga, Parker, aprendeu alguma coisa ou ainda acha que isso foi uma punição?" Rebecca respirou fundo. Olhou para o uniforme azul. Olhou para as próprias mãos, marcadas pelo trabalho físico. Olhou ao redor da sala, onde estava cercada por pessoas que, até poucos dias atrás, ela nem sabia o nome. E então olhou para Mariana. E pela primeira vez, disse a verdade. "No começo, eu achei que era uma punição." Mariana ergueu uma sobrancelha, esperando que ela continuasse. "Mas agora," Rebecca respirou fundo, "acho que foi a maior lição que já recebi." Mariana sorriu, cruzando os braços. "Bom, então valeu a pena." Rebecca sentiu um peso sair de seus ombros. Ela não era mais a mesma pessoa que começou aquela semana. E não queria ser. A tarefa do dia foi simples: ajudar a limpar a área comum do prédio. E, pela primeira vez, Rebecca não fez isso por obrigação. Fez porque queria. Quando passou pela copa, viu uma funcionária deixar um copo de café cair no chão. Reflexo imediato. Ela olhou para Rebecca, esperando que ela limpasse. Mas, antes que Rebecca se movesse, a funcionária pegou um guardanapo e limpou sozinha. Depois, olhou para Rebecca e disse: "Foi mal. Eu devia ter tomado mais cuidado." Rebecca ficou parada por um momento, surpresa. Então, sorriu. Porque, de alguma forma, ela não era a única que havia mudado. Na hora do almoço, Carter apareceu no refeitório. Rebecca estava sentada em uma mesa no canto, bebendo água e observando o movimento. Quando Carter se aproximou, ela não se surpreendeu. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela. "Último dia," ele disse, casualmente. Rebecca assentiu. "Sim." Carter a observou por um momento, como se estivesse avaliando algo invisível. Então, finalmente, perguntou: "E agora?" Rebecca respirou fundo. "E agora?" Agora, ela voltaria para seu cargo. Agora, ela entraria novamente naquela sala de vidro, vestiria seus ternos impecáveis e retomaria sua posição de liderança. Mas agora, ela sabia que nada disso poderia ser do mesmo jeito, porque ela não era mais a mesma pessoa que entrou nesse treinamento. Rebecca olhou para Carter, sentindo o peso daquela pergunta. E então, pela primeira vez, respondeu com total sinceridade: "Eu ainda não sei." Carter sorriu. "Então você aprendeu mais do que eu esperava." Rebecca riu baixinho, balançando a cabeça. "Você planejou tudo isso, não foi?"
Ele deu de ombros. Eu dei a oportunidade. Você escolheu o que fazer com ela. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo isso. Depois, olhou ao redor do refeitório. Viu os funcionários conversando, rindo, interagindo. Pela primeira vez, sentiu que fazia parte da empresa de verdade. Não como uma líder inatingível, mas como alguém que finalmente entendia o valor de cada pessoa ali. Ela voltou a olhar para Carter e sorriu de leve. E agora? Carter segurou o olhar dela por um momento, depois sorriu de volta. Agora, Rebecca, é com você. E, pela primeira vez, ela não sentiu medo do que vinha a seguir. Na manhã de segunda-feira, Rebecca vestiu um terno azul impecável, ajustou os cabelos em um coque elegante e calçou os saltos altos que não usava há uma semana. Ela estava de volta ao seu cargo. Mas, ao se olhar no espelho antes de sair de casa, percebeu algo estranho. O que antes era sua armadura agora parecia um disfarce. Durante anos, aquele visual representou poder e autoridade. Agora, porém, parecia que algo não se encaixava mais. Mas não havia tempo para pensar nisso. Ela respirou fundo e saiu. Hoje seria seu primeiro dia de volta ao topo. Mas a questão era, será que ela ainda queria estar lá? Ao chegar ao escritório, Rebecca sentiu os olhares de todos sobre ela. O uniforme azul havia desaparecido. Mas as pessoas ainda lembravam. Ela passou pelo corredor e ouviu sussurros. Algumas expressões eram de surpresa, outras de curiosidade. Mas a zombaria havia sumido. Agora, o que viam nela não era mais apenas arrogância. Era mudança. Rebecca entrou em seu escritório e encontrou Julia já esperando, segurando uma pilha de documentos e um tablet. A assistente hesitou por um momento antes de falar. Bem-vinda de volta, Sra. Parker. Rebecca piscou. Não, Rebecca. Sra. Parker. Ela sentiu um estranho desconforto, mas apenas assentiu. Obrigada, Julia. Qual é a agenda do dia? Julia rapidamente começou a listar reuniões e prazos, mas Rebecca não estava ouvindo de verdade. Porque, naquele momento, percebeu algo perturbador. Tudo estava exatamente igual. Nada havia mudado no escritório. Os mesmos funcionários, as mesmas preocupações, as mesmas dinâmicas de sempre. Mas ela não era mais a mesma. E agora, não sabia como voltar a ser. Às 10 horas, Rebecca entrou na sala de reuniões da diretoria. Ela se sentou em seu lugar habitual, perto do topo da mesa, ao lado dos diretores mais influentes da empresa. Mas, conforme a reunião começava, percebeu algo estranho. A forma como falavam, o tom de voz, o jeito como se referiam aos funcionários que estavam abaixo deles. Ela sempre fez parte daquele grupo, mas, agora, pela primeira vez, se sentiu uma estranha ali. Os diretores falavam sobre metas, números e cortes de custos sem mencionar as pessoas que realmente faziam tudo acontecer. E aquilo a incomodou de um jeito que nunca havia incomodado antes. Foi então que Carter entrou na sala. Todos ficaram em silêncio imediatamente. O novo CEO se sentou à cabeceira da mesa e abriu seu laptop. Vamos direto ao ponto, ele disse. Rebecca observou Carter enquanto ele falava. Durante toda a semana, ela esteve tentando entender o que ele queria dela. Mas agora, olhando para ele sentado no lugar que poderia ter sido dela, ela finalmente entendeu. Ele não queria que ela perdesse seu cargo. Ele queria que ela entendesse o que significava ocupá-lo. E agora, pela primeira vez, ela realmente entendia. No final da reunião, Carter se aproximou dela. Podemos conversar? Ele perguntou. Rebecca assentiu. Eles foram até a varanda do andar executivo, onde podiam ver a cidade abaixo deles. Carter cruzou os braços e olhou para ela. Então, como foi seu primeiro dia de volta? Rebecca soltou um pequeno riso sem humor. Estranho. Carter assentiu. Você não pertence mais a esse mundo do mesmo jeito, não é? Rebecca virou-se para ele, surpresa. Ele sabia. Ela não precisava dizer. Ele já sabia. Ela respirou fundo. Não sei mais como ser a pessoa que eu era antes. Carter a observou por um momento, depois sorriu. Então, talvez, seja hora de decidir quem você quer ser agora. Rebecca ficou em silêncio. O vento frio soprou contra seu rosto. Lá embaixo, os funcionários saíam para almoçar, sem saber que, no alto daquele prédio, uma decisão estava prestes a ser tomada. Uma decisão que mudaria tudo. Para sempre. Rebecca ficou parada na varanda do andar executivo,
olhando para a cidade abaixo de si. Seu mundo nunca pareceu tão pequeno. Durante anos, ela acreditou que o poder estava aqui, no topo do prédio, nas salas de reuniões luxuosas, nos gráficos de crescimento e relatórios de desempenho. Mas agora, ela sabia a verdade. O verdadeiro coração da empresa não estava ali. Estava nos corredores, nas copas, nas salas de arquivos esquecidas, nos funcionários invisíveis que garantiam que tudo funcionasse perfeitamente enquanto pessoas como ela colhiam os frutos de um trabalho que nunca reconheceram. Ela fechou os olhos por um momento. E então, pela primeira vez desde o início daquele treinamento, soube exatamente o que precisava fazer. Rebecca virou-se para Carter. Ele esperou pacientemente, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Eu quero mudar as coisas, ela disse, a voz firme. Quero mudar a forma como essa empresa trata as pessoas. Carter sorriu levemente. Bom, porque era exatamente isso que eu esperava ouvir. Rebecca ergueu uma sobrancelha. Você planejou tudo isso desde o começo, não foi? Ele deu de ombros. Eu apenas dei a oportunidade. Você decidiu o que fazer com ela. Rebecca soltou um pequeno riso. Ele sempre esteve um passo à frente. Mas agora, pela primeira vez, ela estava disposta a seguir o caminho que ele abriu. Naquela tarde, Rebecca voltou para sua sala, mas não sentou na cadeira imediatamente. Em vez disso, ficou parada por um longo tempo, olhando ao redor. O escritório parecia o mesmo de sempre, mas ela não era a mesma. Respirou fundo, pegou o telefone e ligou para Julia. Sim, Sra. Parker. A assistente atendeu rapidamente. Rebecca hesitou por um instante. Julia, você tem um minuto? A assistente pareceu surpresa. Claro. Poucos minutos depois, Julia entrou na sala, segurando seu tablet como sempre fazia. O que posso fazer por você? Rebecca olhou para ela. Por anos, Julia foi sua sombra. Sempre eficiente, sempre pontual. Mas, até poucos dias atrás, Rebecca nunca realmente a viu. Agora, tudo era diferente. Ela respirou fundo. Sente-se. Julia franziu a testa, mas obedeceu. Rebecca cruzou as mãos sobre a mesa. Há quanto tempo você trabalha aqui? A assistente piscou, surpresa com a pergunta. 4 anos. Rebecca assentiu lentamente. E nesse tempo todo, eu alguma vez te perguntei sobre sua vida? Julia abriu a boca, mas hesitou. E então, lentamente, balançou a cabeça. Não, senhora. Rebecca sentiu um nó apertar em seu peito. Eu nunca te agradeci de verdade pelo trabalho que você faz, não é? Julia engoliu em seco. Não. Rebecca fechou os olhos por um segundo. Então, deixe-me começar agora. Ela olhou para Julia nos olhos. Obrigada. Julia regalou os olhos. Pelo quê? Rebecca soltou um pequeno sorriso. Pelo que você faz todos os dias. Pelo tempo que dedica a essa empresa. Pelo fato de manter tudo funcionando sem receber o reconhecimento que merece. Julia ficou em silêncio. Aquela era a primeira vez que sua chefe falava com ela como uma pessoa, e não como uma ferramenta. Depois de alguns segundos, a assistente sorriu. De nada, Sra. Parker. Rebecca respirou fundo. E tem mais uma coisa. Julia esperou. Quero organizar um novo programa de integração para a empresa. Um que ensine todos os executivos a entenderem o funcionamento da empresa como um todo. Julia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Como? Um treinamento. Rebecca assentiu. Sim, mas um de verdade. Como que eu passei? Julia sorriu de leve. Acho que isso pode ser revolucionário. Rebecca soltou um pequeno riso. É exatamente isso que eu quero. Julia olhou para ela por um momento, depois assentiu. Eu posso ajudar a estruturar isso. Rebecca sorriu. Eu sei que pode. Julia ficou mais um momento em silêncio, depois se levantou. Vou preparar alguns relatórios sobre a viabilidade disso. Rebecca assentiu, e Julia começou a sair da sala. Mas, antes de sair completamente, parou e olhou para a chefe. Sra. Parker. Rebecca ergueu os olhos. Sim, Julia sorriu. Bem-vinda de volta. Rebecca sorriu de volta. Obrigada, Julia. E, pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente em casa. Nos meses seguintes, Rebecca implementou mudanças profundas na empresa. Ela trabalhou ao lado de Carter para criar um programa obrigatório de treinamento para todos os executivos, onde cada um deles passaria uma semana trabalhando nos setores operacionais da empresa,
assim como ela havia feito. No início, houve resistência. Muitos diretores zombaram da ideia, até que, um por um, passaram pela experiência. E assim, lentamente, a cultura da empresa começou a mudar. Meses depois, em uma manhã movimentada, Rebecca estava na recepção da empresa, tomando um café e observando os funcionários chegarem. Ela ouviu passos se aproximando e reconheceu a voz de Carter antes mesmo de se virar. Gostando da vista, ela sorriu e olhou para ele. Sim, pela primeira vez, estou realmente vendo essa empresa pelo que ela é. Carter cruzou os braços. Eu sabia que você conseguiria. Rebecca olhou ao redor, vendo as interações acontecendo ao seu redor. Os funcionários estavam mais engajados. Os diretores estavam mais atentos. A empresa, finalmente, estava se tornando um lugar melhor para todos. Ela se virou para Carter. Você sempre soube que isso aconteceria, não é? Carter sorriu. Eu só sabia que você tinha duas escolhas: mudar ou continuar sendo cega para o que estava ao seu redor. Rebecca balançou a cabeça, rindo baixinho. Obrigada por me fazer enxergar. Carter inclinou a cabeça. Agora você entende. Ser um verdadeiro líder não significa apenas comandar. Significa saber servir. Rebecca respirou fundo e assentiu. Ela entendia agora. Ela havia passado anos achando que poder significava estar acima dos outros. Mas, no fim, o verdadeiro poder estava em reconhecer o valor de cada pessoa ao seu redor. Ela não era mais a mesma. E isso era a melhor coisa que poderia ter acontecido.